Olá, bem-vindos a mais um podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Para quem não sabe, a gente grava esse podcast há quase 6 anos na costa oeste do Canadá, na região de Vancouver. E gostaria de lembrar, antes da gente seguir, que esse podcast é o segundo que a gente está gravando no novo formato de vídeo. Então, se você só estiver ouvindo a gente através do iTunes, no arquivo de áudio, fique sabendo que a gente agora está também no vídeo. Vocês podem ver os bastidores da gravação do podcast, inclusive ver as colas, o roteiro que eu uso, que o Caio usa para gravar o podcast. Então fica essa dica aí. Então, Caio, no podcast de hoje a gente vai comentar um artigo polêmico que saiu na revista Época, da editora Globo, ou seja, uma revista de renome no Brasil, cujo título do artigo, a gente até está usando esse título para o podcast, possivelmente, mas o título do artigo é: Se você é jovem, é hora de você dizer adeus para o Brasil. O Caio, é incrível como esse podcast provocou polêmica. Esse post, né? Esse post provocou polêmica na nossa comunidade do Facebook. Porque você pegou o artigo, deu uma compartilhada e tinha nego até reclamando do artigo para você. Você falou assim: não, eu só compartilhei o artigo. Sim, né? Esse foi o nível. E aí, antes da gente gravar o podcast, eu dei uma entrada no share do Caio, na nossa página do Facebook, e mais de 600 comentários, de 4.400 likes na nossa página do Facebook. Ou seja, o artigo realmente deu o que falar, e é isso que a gente vai comentar nesse podcast, né, cara? Então, cara, é engraçado que o artigo fala: se você é jovem, é hora de você dizer adeus pro Brasil. É engraçado que eu tenho 38 anos e eu me sinto jovem, e você? Eu também sou jovem. Somos jovens ainda, né? Somos jovens ainda. Antes da gente para comentar o artigo, vamos rapidamente aqui comentar e parabenizar e agradecer pessoas da nossa comunidade da área VIP. Para quem não sabe, a nossa área VIP de assinantes tem uma comunidade privada de acesso restrito no Facebook. A gente conta com mais de 3 mil membros. Quase 3.500. 3.500 membros. Então a gente vai gostaria de parabenizar e comentar rapidamente algumas coisas que aconteceram na nossa comunidade. Obviamente eu não vou citar o sobrenome, porque uma das razões da nossa comunidade é a pessoa poder debater, comentar e compartilhar o plano Canadá sem que, sem que o chefe, sem que o chefe no Brasil fique sabendo, né? Então vamos para o primeiro, o Gustavo. Eu vou dar a data, porque quem tiver na nossa comunidade pode ir no post e ler na íntegra, né? O Gustavo, ele colocou 31 anos, a esposa tem 30 anos, quer dizer, bem jovem, né? Super jovem, né? Ele, no dia 28 de junho, ele colocou uma mensagem super simpática lá, e eu vou só ler um trecho da mensagem. Ele diz: estou na área VIP há alguns dias e de fato a quantidade de informações realmente são úteis. É muito grande, né, a quantidade de informações úteis. Né? Dia 28 de junho, porque na semana anterior, 10 dias antes, a gente abriu as inscrições da área VIP, né, em junho. Então ele tinha acabado de entrar na área VIP. E aí o Diego também, né? O Diego, no dia 25 de junho, também foi depois da abertura, sim, né, Caio? Ele diz: muito obrigado a todos, fico muito feliz de ter encontrado aqui no grupo, tá valendo muito a pena. Valeu, Diego, valeu, Gustavo. Então vamos para a Pamela. A ideia da Pamela é bastante interessante. Do dia 22 de junho, quer dizer, eu acho que ela já estava na comunidade antes da abertura, imagina, sim, né? A Pamela, o título do post é Visto Aprovado, quer dizer, um ótimo, né, um título chama atenção. Quem quiser ler na íntegra todo o relato da Pamela, como que ela tirou o visto, vai na nossa comunidade, dia 22 de junho, Visto Aprovado. E ela diz... Claro, ela faz uma descrição bem detalhada. Gostaria de agradecer aos irmãos Preza pela iniciativa e ajuda oferecida a todos e a todos os membros da família Canadá para Brasileiros. Porque o que a gente tem na nossa área VIP agora são timelines. Todo mundo que tira o visto coloca um timeline, as datas, exatamente desde quando começou a pensar no Canadá até a hora que tirou o visto. Então a gente tem um arquivo que a gente... junta todas essas timelines das pessoas, né, que conseguiram visto, a gente coloca num arquivo. Então tem dezenas de timelines de pessoas em diversos planos diferentes, diferentes situações. Então a gente está
organizando toda essa informação num lugar só. E é muito útil esse negócio de timeline. Sim. Eu lembro quando eu estava aplicando por visto imigrando, eu entrava nas timelines de fórum Sim. antigamente, né, para comparar o meu processo está lento, está demorado, Sim. eu estou seguindo todos os passos, né? Sim. Então, timeline é uma coisa muito importante para quem está aplicando desde o visto até aplicando para Sim. imigração, né? Então a Pamela colocou o timeline dela lá, né, assim como outras dezenas, como o Caio mesmo disse. E aí o Felipe, que bonito nome do meu filho, né? A gente sempre brinca, né, no podcast quando tem algum Felipe, né? No dia 20 de junho, Caio, no dia do seu aniversário, quando você fez 36 anos. 36 anos, né? Jovem ainda, né? E no dia 20 de junho, o Felipe, no dia do aniversário do Caio, comentou também visto aprovado. Quem tiver curiosidade de saber a história do Felipe, ele descreve toda a timeline dele e coloca: obrigado, irmãos Preza, quer dizer, eu e você, né, Caio? Não sei se tem mais alguém, mas acho que é. Agradeço a todos que postam suas contribuições aqui no grupo, certamente ajudam e motivam muito. Eu acho isso muito legal, Caio. Toda vez que eu abro o meu e-mail, o meu Facebook de manhã, quando eu acordo, eu vejo lá, visto aprovado. Sim, ou conseguir emprego, né? Que é o que a gente vai falar agora em seguida, né? Para fechar esse início de podcast, eu gostaria também de agradecer a Juliana. Ela já está no Canadá, em Edmonton, em Alberta, a capital de Alberta, né? Um dos estados bem bonitos aqui do Canadá. E no dia 17 de junho, antes de você fazer 36 anos, Caio, ela postou... Você não precisa ficar lembrando toda hora. Não, tá vendo? O Caio tá ficando incomodado com essa questão de ser jovem ainda, né? Por isso que eu acho que a polêmica do artigo tem a ver, viu, Caio? Não, porque mostra que eu vou ficar como você. É verdade, eu sempre vou ser um pouco mais velho do que você. Não, menos jovem. Menos jovem, né? E o título que a Juliana colocou é Inspiração, Case de Sucesso. Olha que interessante, a Juliana que está no nosso grupo já há um bom tempo, né? Sim. Acho que ela até participou de um hangout, não foi ela que participou? Foi. De um hangout quando ela estava no Brasil ainda. Sim, no Rio, né? No Rio de Janeiro, né? Acabei de receber não uma, mas 2 ofertas de emprego para trabalhar com marketing. Quer dizer, a Juliana chegou há pouco tempo, esse ano no Canadá, né? Poucos meses, e já recebeu 2 ofertas de emprego. Então, parabéns, Juliana, parabéns, Felipe, parabéns, Pamela, pelos vistos, parabéns pelos 2 ofertas de trabalho. Sim. Caio, eu acho que isso passa muito em a ver, né? Quando a gente lê, conseguiu um emprego, tem muito a ver com o guia que o Caio produziu sobre como procurar por emprego no Canadá, que foi o primeiro guia que surgiu, né? Isso é importante, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas ecoando o guia que o Caio produziu, mas a origem, né? O original e detalhado, toda a estrutura de como procurar por emprego no Canadá, você encontra na área VIP o guia. Porque já faz muito tempo agora, sobre essa questão de trabalho, porque já faz um bom tempo que a gente vem falando isso. A melhor forma de você aumentar suas chances de imigrar para o Canadá é você aumentar as suas chances de conseguir um emprego. Então, o sucesso no seu plano Canadá, hoje em dia, mais do que nunca, está relacionado a você, a empregabilidade. Você aumentar suas chances de emprego. Então, ao invés de você ficar estudando regra de imigração, isso daqui, isso ali, detalhes, não. Aumente suas chances de emprego. Saiba como se promover, saiba como procurar por emprego, saiba contactar as empresas, fazer network, mandar um e-mail, cover letter, resume, tudo aquelas coisas. Se prepara para uma entrevista. Existem diversas coisas que você precisa se preparar. Então, se aumentar suas chances de emprego é a melhor forma de você aumentar as chances do seu plano Canadá dar certo. Cara, isso dá uma fórmula. Quanto maior for o grau de empregabilidade da pessoa, maiores serão as chances de conseguir uma oferta de migração. Isso é muito mais relevante do que idade. Já amarrando com o tema principal, né? Exatamente, a gente sempre bate nessa tecla, né? Quando a pessoa vem, Guilherme, Caio, eu tô velho, às vezes a pessoa ela fala que tá velha e ela tem uma idade menor do que a minha. Sim, Se a pessoa tá velha, imagina... fica em depressão às vezes, eu vejo que ele tá meio no canto, triste, né? E aí eu tomo até um maple syrup pra dar regular o meu organismo, né? E é verdade, é engraçado isso. Às vezes eu tô muito velho, aí você vai 32 anos, você fala, nossa, você é muito jovem. Eu daria todo o dinheiro do mundo para voltar na nossa... Não, então, Caio, vamos pro tema principal, o artigo da revista Época, que o título, deixa eu ler o título novamente. Se você é jovem, é hora de você dizer adeus para o Brasil.
Então vamos comentar esse artigo aqui, deixa eu virar a página. Isso que é bom do vídeo agora, que o pessoal vê a gente realmente, né? Que a gente está trabalhando. Que a gente está trabalhando, né? Que a gente não está batendo um papo, né? Na English Bay, lá em Vancouver, né? Então, assim, resumindo, né, para as pessoas que não leram o artigo, que é importante, muitas pessoas estão ouvindo ou assistindo não leram o artigo. A tese do artigo é: a situação do Brasil está ruim, tende a piorar e se melhorar vai demorar muito tempo. Né? Essa é a tese do artigo. Portanto, né, aí vai, né, o segundo, a segunda parte da fórmula aí portanto, se você ainda é jovem, é que está a polêmica do negócio, se você ainda é jovem, você deve sair do Brasil o quanto antes. É isso que o artigo está dizendo. O que incomodou as pessoas foi a palavra jovem. Exatamente. Porque quem ouve a gente, cara, eu acho que é importante dizer isso. O que esse artigo disse, se você for voltando nos nossos podcasts ou nos posts do blog do Caio, vai ver que a gente fala isso há anos. A gente aposta nisso há anos. O quanto que você começou o seu plano Canadá, Caio? Só para as pessoas terem uma ideia. Eu tinha 22 anos. E isso foi 22. Em 2003? 2003, 2002. 2002, né? 2002, quer dizer, a gente já aposta, na nossa família, posso colocar, né? Tá todo mundo aqui, né? A gente já aposta nisso que o artigo da época está dizendo há muitos anos. Há mais de uma década, eu colocaria, né? Eu acho que talvez desde quando a gente veio pro Canadá na década de 90, a gente já começou a ver isso, né? Não, sim. Eu quis ter trancado o meu colegial no Brasil para finalizar o colegial nos Estados Unidos, acabou não dando certo. Muita gente conhece a minha mãe não deixou, foi isso, cara. Acabou não dando certo. Não deixou. Os nossos pais não deixaram. Não deixou. Daí eu tentei de novo antes de... Eu acho que no terceiro... Quando eu estava no terceiro colegial. Aí, de novo, antes de iniciar a faculdade, eu queria ter ido fazer faculdade. Aí eu tive que fazer 2, 3 anos de faculdade. E daí eu joguei tudo pra cima. Aí eu lembro que teve um dia, uma noite que eu fiquei algumas semanas pesquisando sobre o Canadá, não contei pra ninguém. E daí eu tava na faculdade, no terceiro ano. Fui até na faculdade pesquisar como é que fazer pra trancar, tal, não sei o que, ninguém sabia de nada. Aí, quando eu tava com o meu plano assim definido, daí eu cheguei pros nossos pais acho que depois da janta. Aí eu falei, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Aí que tá. Sabe como é? Pai é pai, né? Mãe é mãe. Eu acho que eles deviam estar sentindo alguma coisa nessas semanas. Aí eu cheguei pra eles e eu falei assim, ó, com a ajuda de vocês ou não, eu vou pro Canadá. eu lembro disso. Eu tava morando em São Paulo e acho que o nosso pai ou a nossa mãe ligou pra mim dizendo: o Caio tá indo pro Canadá. Eu falei, eu também quero ir. Daí o que eu senti, o que eu percebi neles é que eles viram que não dava mais pra segurar. Eles sempre apoiaram eu sair, eles sempre quiseram que eu saísse do Brasil, mas sempre que o negócio, termina a faculdade, que às vezes você pode ter mais chance, você indo com diploma e tal, mas eu acho que naquele momento que eu falei de trancar a faculdade, eu vou conseguir um emprego para juntar dinheiro, não sei o que, eu já tinha entrado em contato com o meu ex-chefe para pedir um emprego de volta, eu falei para eles, já consegui isso. Eu acho que eles perceberam que realmente nada ia mudar naquele momento, que eu não ia terminar minha faculdade. Eu lembro. Então a resposta deles foi assim: tudo bem, cara, a gente apoia você. Então eu tinha 22 anos. 22 anos, né? 22 para 23. E eu lembro que na época eu também queria sair do Brasil. Eu falei, já que o Caio tá indo, eu também quero ir, mas eu não tinha dinheiro. Isso aí vamos deixar para outro podcast. O que eu gostaria de contar nesse podcast, já que o Caio tá abrindo o coração dele. Não, é que eu era mais jovem, eu ia falar, eu era mais jovem, então acho que encaixa bem com essa questão. Até algo que a gente vai comentar ainda nesse podcast. Já que a gente está contando coisas, eu gostaria de contar uma coisa que eu nunca contei num podcast, muito pessoal, né? Eu já tive uma namorada que terminou comigo, quer dizer, a gente entrou num acordo, eu entrei com a bunda, ela entrou com o pé, né? Terminou comigo que, entre outras razões, uma delas era o fato de eu querer vir para o Canadá. E eu lembro muito bem, eu nunca vou esquecer. Sim. O dia que ela terminou comigo, ela, entre outras coisas, cara, você é isso, você é aquilo, blá 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 blá. Deixa com outro podcast, né? Teve isso também, eu nunca vou esquecer. O fato de você também querer
ir embora, porque quando Sim. na época assim, eu tô indo, e ela É. falou, eu não tenho como ir junto, né? Sim, Não é nem é. casado, nada, a gente só namora. Eu lembro disso, eu nunca vou esquecer. Então você viu, né, o grau de, às vezes, de desafio que você precisa ter na sua vida, mesmo quando você é jovem, né? De você sair do Brasil, você fala, se eu fosse jovem, eu sairia do Brasil ontem, né? E às vezes não é assim, né? Não é porque o jovem normalmente não se preocupa com se preocupa em parte com os problemas que estão acontecendo no Brasil, só que ele não sente na pele. Se você é casado, se você tem que pagar aluguel, pagar sua casa, você tem que ou sustentar uma família, você ter filho, você sente isso de uma forma diferente. Isso cai em você, cai nas suas costas de uma forma diferente. É por isso que a gente vê muitos nossos clientes da área VIP, muitas pessoas que acompanham, que estão assistindo agora esse vídeo, são pessoas que já estão nessa fase aí a partir dos 26, 27 anos. Você vê que a pessoa ela tem uma responsabilidade maior agora na vida, ou ela tem filho já, e ela começou a sentir que o Brasil tá muito difícil. Só que e a pessoa jovem, às vezes ela não percebe isso, porque ou ela tá indo pra faculdade, ou tá ainda morando na casa dos pais, então você não tem aquela pressão nas costas. Não tem, Mas esse problema é assim, não, quando eu decidi vir pro Canadá, na minha opinião, naquela época o Brasil ele já estava inviável. E você tinha um bom emprego, né? Eu tinha um bom emprego, morava na casa dos pais, tudo. Então, às vezes, eu acho que o objetivo, talvez, desse artigo da revista Época, e também o motivo que a gente está gravando esse podcast, martelando ainda nesse assunto, é que, às vezes, você é jovem, você tem que pensar um pouco mais a longo prazo. Entendeu? Você tem que ver que essa vida que você às vezes tem agora, que está confortável, tudo, ela não vai ser assim para sempre, né? Você vai chegar um momento que você... É lógico que se você quiser ter uma família, tudo, casar, ter sua própria casa e tal, vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai falar assim, realmente tá difícil, eu não estava enxergando isso, porque eu não tinha essas dificuldades. Então, o que a gente quer, assim, resumindo, é tentar abrir a cabeça das pessoas jovens também. Tentar dar um chama-atenção. Porque pra mim foi importante isso. Pra mim o chama-atenção na época, porque a gente teve a oportunidade de sair do Brasil. A gente viajou para os Estados Unidos e para o Canadá a turismo. Na década de 90. Né? E isso foi algo que abriu a nossa mente. Talvez se a gente não tivesse nunca saído... A gente não teria nem cogitado. Né? Talvez eu não teria cogitado em sair. Talvez eu estaria hoje, com os 36 anos, com família no Brasil, querendo sair. Entendeu? Talvez hoje talvez eu fosse ser a pessoa que estaria buscando informação sobre o Canadá. Mas teve alguma coisa que... uma experiência que fez com que a gente mudasse o que a gente estava pensando na época e abrisse e falasse assim, não, realmente o Brasil não é... E só que aí que tá, hoje em dia, naquela época não tinha internet, tinha internet, mas sites, você não achava foto, vídeos do Canadá, tinha, tudo. Então, não tinha YouTube, exatamente, Facebook, exatamente. Então aquela viagem abriu nossa mente. Agora, hoje em dia, você está assistindo a gente agora no YouTube, você tem outros vídeos sobre o Canadá no YouTube, você vai em sites das províncias, das cidades, de brasileiro, tem muito canal bom, em inglês, português, tem muita coisa, então dá pra você ver o outro lado agora. Dá. Entendeu? Então, a gente tá querendo ver se a gente consegue mexer um pouco com os jovens, pra pensa mais pra frente. Quando eu tava fazendo esse planejamento de vir pro Canadá, meus amigos às vezes perguntavam, mas você tem uma vida boa, você mora com os pais, mas eu sempre falava, não, eu tô pensando aqui 10 anos, porque eu quero ter uma família, eu quero ter filho, e eu não vejo possibilidades boas aqui no Brasil. Então, esse meu plano de sair agora, na verdade, ele é um plano de 5 a 10 anos. E o que foi exatamente 5 a 10 anos? Foi 5 a 10 anos. 10 anos depois que eu cheguei no Canadá, foi quando a Hannah nasceu, né? Então, assim, então isso é importante. Eu não tinha plano de ter família, não, viu? Sendo bem sincero. Eu era aqueles jovens que eu achei que ia ficar solteiro, né? E eu não imaginava ter filho, né?
O que me fez, o que deu o primeiro estalo quando eu estava no Brasil foi quando eu saí da casa dos meus pais, aluguei o meu próprio apartamento, tinha emprego em São Paulo e tal, né? E comecei a ter que pagar todos os impostos, contador, e imposto, e conta de luz, conta de água, condomínio do prédio, aluguel. E eu lembro, eu nunca vou esquecer, cara, que o nosso pai, né, que é um professor, que foi um profissional super bem sucedido, né, na área de advocacia, ele falou: o que você está fazendo aí em São Paulo com esse salário? Eu lembro que eu nunca vou esquecer, você ganha muito pouco, você não tem futuro. Quer dizer, é a geração dos nossos pais vendo a gente entrando no mercado de trabalho, ganhando e vendo, falando assim: não vai dar. Não vai dar. O negócio realmente está funilando. Né? Quer dizer, de certa forma, é senso comum. O que o artigo do... Né, um bom artigo, eu acho que o artigo da época é bom, eu acho que talvez o título... Quem escreveu? O Ricardo Neves. Muito bom, muito bem escrito o artigo. Eu acho que talvez o editor chegou lá e falou assim: a gente precisa colocar um título que chame atenção e cause polêmica. Né? Eu acho que foi isso que aconteceu, né? Então eu lembro do nosso pai falando isso, a geração anterior já comentando comigo, eu lembro muito bem: pô, você tá perdendo seu tempo, você tá trocando figurinha. Eu não lembro direito como nosso pai, o meu pai, não, o senhor, a gente é irmão, quem não sabe, disse isso, mas eu lembro, o que você ganha muito pouco, não tem futuro. E você já tá indo pro Canadá e falou assim: vai também pro Canadá. Vai também, né? Usa o seu irmão, né? Se bem que eu cheguei aqui, você não cozinhou um almoço pra mim. Eu fiz, só que você não quis comer, você falou que tava muito ruim. Lembra aquela carne que a gente comprava? Nossa senhora, isso daí dá um podcast. As comidas que a gente comia, que a gente comia é engraçado. E aqui no... Então, eu acho que a mensagem final que a gente quer passar nesse podcast é a pessoa que se identificou com aquilo que a gente está falando aqui, que de certa forma também se identificou com a ideia do artigo que foi escrito, foi publicado na época, é que não há nada de errado em você querer sair do Brasil, porque você vai ver, teve muito comentário negativo, provavelmente esse podcast também vai ter algumas coisas, alguém vai discordar, não sei o que, eu achar um absurdo, se bem que quem segue a gente é porque realmente está interessado, né? Então a gente vê bem menos aqui do que a gente viu no site da época, mas... Você não se sinta mal, você sabe aquilo que tá te incomodando, se for violência, questão econômica, política, seja o que for. Então não há nada de errado nisso de você querer falar assim: ó, chega, eu quero sair do Brasil, eu vou fazer isso acontecer. E se você é jovem, não pense no momento, não pense agora. Você está indo para faculdade é fácil, você tem aquele um trabalho, não sei o que, tá morando na casa dos pais. Mas você faria faculdade no Brasil? Não, lógico que não. Você está falando de fazer faculdade, né? É importante, eu acho que falar sobre isso. É que você está falando de fazer faculdade no Brasil, né? Isso é uma questão muito pessoal. Eu acho que eu não faria faculdade hoje no Brasil. Não, também não. Foi por isso que eu estou falando. Mas às vezes você precisa de um tempo para colocar o seu plano. E a gente não vende curso de faculdade aqui no Canadá, isso é claro. Mas é que você precisa de tempo. Às vezes a pessoa está no terceiro ano, no quarto ano, está quase se formando, não sei o que, alguma coisa, ou está no... Eu não sei, vai de cada um. A partir do momento que você começar a planejar, fazer seu plano no Canadá, você vai saber aproximadamente quanto tempo que você vai precisar para colocar isso em prática. Sim. Então, se você é jovem, você não olha só o momento que você está agora, porque às vezes está confortável. Quando eu saí do Brasil, minha vida estava confortável. Entendeu? A vida dos meus amigos, elas estavam confortáveis. Então, não pensa nisso, pensa daqui 5, 10 anos. Entendeu? Eu lembro quando eu tava já pra vir pra cá, que os meus amigos já sabiam, quando eles me perguntavam, eles falavam assim: mas você tem uma vida boa, você tem um emprego bom, não sei o quê. Eu falo: não, mas eu tô pensando aqui 5, 10 aons, porque eu quero ter uma família, eu sempre quis ter uma família, sempre quis ter filhos. Então eu pensava daqui 5, 10 anos. E foi o que aconteceu, né? 10 anos depois. Então acho que é isso, Guilherme. Não sei se você tem mais alguma coisa pra comentar. Eu acho que o que eu gostaria de dizer é que você que está nos ouvindo ou nos assistindo, tô casado, já tô na faixa dos 30 e poucos, ou mesmo 40, early 40s que eles falam aqui, no começo dos 40, né? Eu tô velho, não sei o que é normal pensar isso, é normal.
fique sabendo que uma boa parte das pessoas que estão vindo para o Canadá, que a gente vê que estão conseguindo emprego, ou mesmo imigrando, conseguindo visto, Sim. inclusive dentro da nossa comunidade, elas têm o mesmo perfil que você. Sim. Não há nada de errado. Muita gente de com o 25 seu a perfil. 35, a 37, 38 anos. E um dos grandes impactos quando a pessoa entra para a nossa comunidade é ver exatamente isso, a quantidade de famílias com filhos no mesmo ciclo. Então eu acho que isso daí é importante, que às vezes a gente recebe muita mensagem do tipo, pô, eu já sou casado, já tenho filho, não sei o que. Então junte-se ao grupo. Sim, aqui, que esse é a maior parte das pessoas hoje. É engraçado, se você analisar os últimos 10 anos, que a gente já trabalha em ajudar brasileiro a vir para o Canadá, já há mais de uma década. Desde né? 2004. 2005. Esses dias eu entrei naquele, site que você consegue ver as versões anteriores do site, e eu fui ver as nossas sites, né? Eu vi coisa de 2004, 2005, né? Quando começou, né? Então a gente já tem aí mais de uma década ajudando o brasileiro a vir para o Canadá. E o que eu vejo é que há uma mudança assim de perfil. Eu lembro que há 10 anos atrás, o perfil mais comum de brasileiro era brasileiro que vinha solteiro, 20 e poucos anos, fazer inglês, voltar para o Brasil, conseguir um emprego no Brasil. Isso foi mudando para um perfil de casal, depois casal com filho, na faixa de 30 anos. Ou seja, se você tem esse perfil, junte-se ao grupo, porque esse é o perfil atual de pessoas interessadas em vir para o Canadá. Eu diria até que é uma minoria as pessoas com aquele perfil de uma década atrás, solteiro, 20 e poucos anos, que nem eu e o Caio viemos, tal, né? Então acho que eu gostaria de pontuar exatamente esse aspecto, cara. Inclusive a gente fez o podcast 91, até o título do podcast 91 é Eu Estou Velho para Imigrar. Fica essa dica. Então fica a dica aí para quem tá pensando assim, sou jovem, não sou jovem, 30, 35, 40, se for. A gente gravou um podcast Estou Velho para Imigrar. Que a gente entra podcast específico, né? A gente vai a fundo nesse assunto, a gente entra específico na questão das regras atuais de imigração, faturidade, quanto que tem qual é o peso do faturidade segundo as regras do sistema de imigração atual do Canadá. Então, se você tem interesse em se aprofundar nesse assunto, se você está dentro desse perfil aí de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, clique agora, podcast 91, Estou Velho para Imigrar. Legal. E então, só para terminar, esse podcast agora a gente está gravando em vídeo, então se você está ouvindo pelo iTunes, a gente tem a versão em vídeo no nosso canal do YouTube e a gente recomenda se inscreva no nosso canal para você receber todos os podcasts, assim, sempre quando a gente postar você ser notificado e também acompanhar aí tudo que a gente postar, não só de podcast, mas tudo relacionado ao Canadá. Sabe qual é o problema do vídeo, cara? Que eu gosto dessa camisa, eu sempre uso essa camisa. Eu tenho várias, mas eu sempre uso essa. E o Caio falou, pô, você veio com a mesma camisa, qual é o problema? Parece que a gente gravou tudo num dia parece só, que gravou tudo num dia. Não, é que eu gosto dessa camisa. Então, ó, fica aí a partir de, não o próximo podcast, que eu gosto muito dessa camisa, do outro eu prometo mudar a minha camisa. Então tá, que bom. Então um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.